Olá, pessoal! Então, estou muito feliz com o resultado de hoje, né? Foi feita uma compra ainda de manhã, de acordo com a estrutura, e levamos até o final do dia nos alvos que estávamos previstos. Isso deu uma boa operação. Mas, e por que nós compramos esse fundo? Por várias razões, né? Nós temos o fundo de ontem, a abertura de ontem com gap de alta, todas as estruturas muito arredondadas no gráfico, mostrando a presença do comprador, e a onda 3 fez uma onda bem expressiva compradora. E depois o mercado morreu, fez onda 4, onda 5, canal ABC e acabou o mercado. Ele terminou neutro. Inclusive, eu alertei vocês de que essa região toda aqui que aconteceu ontem, a partir da 1 da tarde, era uma região de acumulação do preço. Então, nós deveríamos estar cientes de que essa região de acumulação de preço, quando ela é rompida para um lado ou para outro, ela tende a testar fundos, topos e vai montando as suas estruturas de acordo com a direção do seu rompimento. Mas como o ciclo fechou ontem nesse canal neutro, a gente estava esperando apenas a pega da liquidez. Toda vez que tem uma lateralização, há uma formação de liquidez em topos e em fundos. Essas liquidezes vocês têm que identificar. Então, aonde vocês acreditam que o mercado veio, reverteu, o pessoal foi estopado, onde pode ter valores ali, né? São as regiões mais procuradas e mais visitadas no gráfico. Outra região também que ocorre esse tipo de experiência, vamos dizer assim, são as regiões de POI. Então, o mercado ele forma regiões de pontos de interesse do preço quando há aquela briga por alguma estrutura e, por exemplo, fiz uma estrutura vendedora, mas eu comprei, né? Quem venceu foi o comprador. Então, o mercado é como se fosse um registro que fica ali de interesse do preço, então o mercado pode revisitar aquela região. Muitas vezes essas regiões de POI, elas acabam funcionando como suporte e resistência. Então a gente tem que observar isso também, tá? Bem mais do que simplesmente topos e fundos. Mas isso vocês pegam com o tempo. E o que acontece nisso, no dia de hoje? Ele abre justamente em cima de um desses POIs, né, aqui desse fundo, e ganha, né, o caixote do fechamento, e ganha a VWAP, mostrando um candle comprador enorme para fazer justamente esse topo arredondado, né? Esse topo arredondado ele foi quase um arco, né, de Fibonacci, ele só não foi por causa dessa aba aqui, senão ele teria voltado até fazer o espelhamento, né, quando a gente faz. Bom, encerra aqui, fecha a onda 1, e aí ele faz um pullback com a onda 2. A onda 2, ela foi uma onda quase irregular, eu diria, tá? Quase irregular. Só que quando ela alinha o seu fundo aqui com a onda 1, ela ganha em fundos, tá? Por quê? Eu tenho esse fundo, eu tenho esse fundo e eu tenho um fundo mais alto. Então, isso aqui já é um sinal do comprador junto. O que eu falei para vocês usarem nas suas experiências de trade, nos seus estudos? Eu pedi para vocês utilizarem os microcanais. Por quê? Porque o microcanal, ó, quando eu coloco um microcanal, vamos supor que eu vendi, tá? Eu vendi esse topo aqui. Quando eu coloco o microcanal nesse topo, quando eu consigo criar essa estrutura aqui, por exemplo, do microcanal, a partir do momento que ele alinhou, né, um fundo ali, ó, tá? Esse microcanal aqui vendedor, eu consigo observar o rompimento. Quando ele tem um rompimento, eu consigo traçar um outro canal, ó. Então, esse rompimento gera essa correção, que gera um pullback pro que eu chamei de suporte para o céu, tá bom? Quando ele ganha a VWAP e a POI. E outro ponto importante também, tá? Se vocês observarem, o mercado ele abre na POI do dia anterior, ele faz um fundo na POI do dia anterior, ele vem fazer um pullback em cima da POC do dia anterior, e depois ele faz o rompimento da POI que está próximo ao VWAP do dia atual.
Então, eu vejo hoje que pós estruturas, amplitudes de onda e canais são o que vai levar vocês a avançar nos day trade. Eu não estou falando de média de 9, não estou falando da média de 21, não estou falando de setupzinho, eu não estou falando nada disso, estou falando apenas de estruturas, canais. Por quê? Porque a amplitude que nós desenhamos, né, aqui nos primeiros candles do dia, ela nos mostra uma região, até vou tirar isso daqui, porque isso aqui é a região da acumulação, tá? Onde o mercado vem e não rompe ela, né? Ele só busca liquidez e sobe. Quando isso acontece, a nossa amplitude, no caso, né, que é calculada aqui, ela vai nos conduzindo para alvos para cima. Então, quando eu tenho a primeira amplitude do dia, eu venho com a projeção de Fibonacci, coloco ela aqui no topo, até o topo, né? E vejo qual é a projeção que o mercado pode ir. Quando ele faz a onda 2, tá? Que a gente tem o choque do movimento, porque a missão da onda 2 é corrigir um pouco o movimento da onda 1. Então, eu estou numa tendência de alta, eu ganhei o caixote, o topo do caixote do fechamento, estou trabalhando acima da VWAP e faço uma venda. Quando eu faço o choque do movimento para a tendência macro, eu posso comprar esse topo, mas eu tenho que observar quem? As regiões do Fibonacci que a própria amplitude me deu aqui nos 10 primeiros minutos. Então, eu vou conduzindo o trade até essa região. Chegou numa região em que há uma possibilidade de reversão, que aí ele testa o 38, ele testa o 50, ele pode testar o 618 na mesma lateralização desse topo, né? Porém, o que ele faz? Ele cria ali para nós uma estrutura vendedora nesse topo, tá? Como a gente sabe que é a onda 2, a gente vende esse topo. A gente tem um alvo que quando ele faz a estrutura, que é a estrutura padrão ouro, né, que a gente chama, né? É exatamente essa que a primeira perna, ela é maior e ela faz um topo menor. Muitas vezes ele pode até voltar para retestar essa região, tá? Às vezes o reteste ele é aqui, ó. Tá vendo? Ele demora, mas ele volta para retestar esse Mzinho. E quando ele desce, quando ele faz padrão, ele vai descer com o objetivo de romper o fundo anterior. E ele cumpre a sua missão, ó. E ele faz um novo fundo. Então, se eu olhar o fundo da abertura, que é o nosso low, e esse fundo já é um aviso para compra. Aqui eu entro direto na compra. Então, assim, o que eu vejo as pessoas tendo medo de fazer operação direta quando o método do Trades Próspero deu entrada. Por quê? Porque esse fundo, ele não está testando 50% do primeiro candle? Tá. E olha o que ele faz. Ele faz um movimento triangular, mas não perde a si próprio. E sobe. Então, quem não quer comprar direto no primeiro fundo, ele faz uma ponte em cima da POI, acima dos 50% do primeiro candle, isso aqui é compra, tá? Aonde fica o stop? Bom, aí tem o trailing stop, que se você entrar aqui, como ele fez esse repique, né? Porque ele tentou testar a região pegou um favor gap vendedor aqui, né? Quando ele pega esse favor gap vendedor, ele ocasiona a venda. Mas ele tá dentro de um novo canal, ó. Ele começou a subir novamente e não perde. Isso aqui é um fundo maior que esse. Então, essa leitura de fundos e de canais, vocês precisam ter para melhorar o trader de vocês. Essa abertura em onda 2, ela é uma abertura mais difícil exatamente por isso, porque o movimento do mercado, ele não é direcionado, Então, eu vou ter compra, vou ter venda, vou ter compra, vou ter venda. Eu observo que, eu entendo que, embora ele tenha feito esse fundo maior que esse, mas ele não perde o fundo do dia, da abertura, ele não perde os 50% do primeiro candle, então a tendência ainda é compradora. E o que acontece muitas vezes? O trade ele olha para esse fundo
e acha que agora a onda 2 virou tendência vendedora. E ele fez realmente muito mais venda do que compra, né? A gente olhar pelo tamanho das compras e das vendas, ele fez, mas ele fez com apenas um objetivo, buscar alguma liquidez aqui nessa região, e usou o ponto de POI, né, esse ponto aqui da POI, para fazer esse suporte, para poder subir novamente. Clareou um pouco mais, né? Bom, quando ele rompe esse canal aqui secundário, vai para o terciário, que é um material, esse material desses canais está lá no Trades Próspero, tá? Tem um vídeo lá que explica sobre eles. E ele volta, ele vem testar a POC, tá? A POC, que é a região que teve maior volume negociado do dia anterior. Ele testa essa POC e aí eu digo que é o suporte para o céu, porque ele fez uma compra e que nós estávamos esperando próximo lá do alvo dos 38 mil. Então ele sobe, tá? Sobe muito, muito, tanto que ele já sobe direcional e se mantém acima, né, dos 50%, tá? Bom, mas esse canal ele foi trilhado quando? Aí que tá, né? Quando a gente tem um alinhamento de topos, tá? Quando tem esse topo e esse topo, a gente já cria um canal aqui, tá? E quando ele sobe a ponto de romper, aí eu ajusto os fundos. Eu consigo ter um canal, eu desloco ele de acordo com a subida. Mas nós temos, sempre que tiver topos alinhados, fundos alinhados, a gente cria canais. Criou um canal. Um canal, ele é na tendência macro compradora. Aqui, se você unir, aqui você vai ver a formação de um W nesse fundo, com o reteste, né? Foi um W com reteste, perfeito, num movimento macro dentro de canais. E quando ele ganha mais uma vez apoio a VWAP e lá embaixo os 50% primeiro candle, confirma, né, gente? Confirma toda essa tendência compradora. Bom, ok. Quando eu traço o canal do Fibonacci na amplitude, eu já tenho alvos, tá? Esses alvos, eles podem ser na região de 100%, que é uma região interessante do preço, ou 200, ou 300, enfim, e aí vai. Aí vai nas outras regiões que a gente tem aqui, né, no nosso Fibonacci. Só que não adianta eu só olhar para as retrações de Fibonacci, tá? Eu preciso olhar para algo além. Eu preciso saber em barras de amplitude. Quantas barras o índice pode pagar? Eu tenho de praxe de 4 a 8. Se ele está direcional, ele pode pagar 4 barras de amplitude. Se eu colocar a ferramenta TP Marcações aqui, eu vou observar que ele pagou as suas 4 barras e que a amplitude do dia foi em algo em torno de 700, se não me engano, quase 700 pontos. Aqui ficou bem atrás. Vamos ver qual é o cálculo que ele deu. O que aconteceu aqui? Tá com delay aqui? Não entendi que ele tá assim. Porque a POC... Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Vamos de novo. O que será que acontece que tu tá trabalhando? Isso já deve ter acontecido com todos vocês, né? Não vai, né? O Profit, ele é terrível. Bom, eu tava tentando ver qual foi o valor, mas o valor tá bem aqui atrás, ó. Mas eu acho que é em torno de 675, tá?
Não consigo enxergar o texto. Mas eu acredito que é porque a linha da POC tá em cima, junto com ele. Bom, é isso que eu tô tentando ler. A nossa POC, na verdade, ela tá aqui pra baixo, né? Deixa eu ver onde é que ela tá. Aqui ela. Nossa POC. 134,990. De repente é isso que eu preciso fazer. Maior volume índice. Deve ser isso. Não, é o fechamento do dia anterior, ficou em cima. Bom, mas enfim, ele tá dando uma pontuação bem legal, tá? Para o nosso dia, né? Acho que de topo a fundo tá dando uma amplitude de 675 pontos. Imagine eu fazer 4 barras de 675 pontos. Então, 6 vezes 4, 24, então são 2.400 pontos, daria, né? Ok, até aí tudo bem, não tem mistério, tá? Vamos tirar o TP marcações, vamos tirar essa barra e vamos seguir analisando. Então, o mercado ele vai subindo, a gente vai acompanhando o preço com canais, vai observando seus fundos, vai observando seus topos, até que cria um canal maior. Essa subida aqui rápida, ela denota também presença dos compradores institucionais, tá? E é também, né, a onda 3, tá? É a onda 3. Então, o que a gente faz nessa hora? Que a gente tem aqui uma projeção pela amplitude de alvos e mais a onda 3. A gente tem que levar o nosso trade dentro desse canal até o máximo que a gente puder, até a formação de um topo. E ele faz a formação desse topo, tá? Ele faz a formação desse topo bem interessante. Agora, deixa eu jogar aqui o nosso Fibo. Aqui, deixa eu ver. Esse aqui, se for o Fibo da amplitude, a gente vai fazer de novo, tá? O Fibo da amplitude vai ser do fundo a um topo, 675. Isso, tá? Então, nós vamos pegar a projeção de Fibonacci e vamos fazer do fundo a esse topo só, tá? E aí eu repito, tem todos esses alvos, 100, 200, 300, tá? Então, eu faço a projeção. Faço a projeção e solto. Perfeito. Agora eu vou olhar para o dia anterior. Lembra que eu falei que no dia anterior existia uma acumulação e que haveria uma possível explosão, tá? Então, quando iniciar a onda 3, eu acredito que ela vai ser a explosão. E da mesma forma, o dia de ontem a gente também trabalhou com um canal, tá? Sempre a gente usa um canal. Só que deste canal eu faço uma projeção de alvos para o próximo dia. E agora eu vou contar para vocês como fazer isso. Se vocês pegar o canal e pegar ele da abertura até o seu ponto de rompimento, né? Aqui, ó, teve um ponto de rompimento do preço. A gente consegue chegar em possíveis alvos, tá? 38 é um ponto de reversão, 61,8 e 100% do Fibo. Isso são alvos possíveis. Agora eu olho para o meu dia de hoje, tá? Olhando para esses alvos do dia de ontem e olhando para os alvos do dia de hoje. E o que eu observo? Que o mercado ele ficou no topo do canal entre os 100% e os 300, que é a última amplitude, tá? Então, tô saindo fora da tua operação de compra, qualquer região dessa estava bom, tá? Só para ter uma ideia.
Essa região aqui, ela tem um triângulo, ela tem o preço triangulado, que vai gerar um ponto aqui de alvo de dívida, né? Para baixo, no rompimento, ou para cima, tá? Então, a gente tem aqui o que eu chamo de dívida estrutural dos contratos, que é o que gerou desbalanceamento, tá? Do preço. Essa dívida de desbalanceamento de preço, se o preço amanhã romper esse caixote de fechamento, ele pode buscar essa dívida aqui embaixo. Essa dívida tá nessa POI que foi criada ontem, né? Dia 24, ou seja, ontem porque já passou da meia-noite, tá? Todos esses pontos azuis são pontos que estão em alvos possíveis para amanhã, na abertura do mercado. Então, eu vou pedir para vocês cuidarem isso. Por quê, Paty? Porque o mercado não fechou onda 3. Ele apenas lateraliza, tá? Ele não fecha a sua onda e ele precisa fechar. E outra, a correção que a gente tem que ter do mercado, ela é calculada. E ele teria que ter uma correção de 1000 pontos, pelo tanto que ele subiu, que estaria aqui, exatamente nessa região aqui, tá? Essa região aqui, ó, do 136.400, mais ou menos, 370, 400. E ele ele nem chegou a vir até aqui ainda, né? Então, ele pode fazer, sim, uma estrutura, pegar a liquidez desse topo, até o que a gente deveria esperar era isso. Se no pregão da abertura ele abrir nessa região, ele lutar por essa região, significa que ele pode pegar essa liquidez desse topo, dessa lateralização e descer. Mas ele tem que formar nosso padrão, né? Nosso padrão M. Porque ele fechou neutro igual. Mais tendência de compra, né? Talvez querendo fazer um topo duplo, enfim. Mas ele tá numa tendência assim. Para fechar a onda 3. Quando ele fecha a onda 3, ele já volta, faz aquele pavio enorme, né? Então, assim, tem já suas vendas com os alvos determinados. Seria interessante. Mas sempre vendo onde é que o mercado está abrindo. Agora, se ele abrir muito além, né? Já abrir aqui para cima, então ele pode estar buscando novos alvos que estariam aqui. No 138.290, no 138.825, e o 100% seria aqui nessa região, ó, dos 139.700, tá? Então, a gente tem uma projeção aí de 3 alvos para cima e temos alvos para baixo. Por quê? Porque ele pode resolver fechar o seu onda 3 e buscar todas essas pós aqui de baixo. E lembrando que se ele fecha abaixo do 50%, que perde, né, o primeiro candle do dia, se ele perde esse primeiro candle, ele pode fechar o gap também. Então, ele pode corrigir tudo que o preço subiu para depois voltar uma nova jornada de alta. Só que para isso acontecer, aí a gente tem que ir para um outro gráfico, que é o gráfico do diário. Nós temos que ir para um outro gráfico do índice, que é o gráfico do diário, tá? Por que a gente tem que ir para o gráfico do diário? Porque nesse gráfico do diário, a gente vai ter lá pontos de teste, né, que eu digo. Há um rompimento, ó, o mercado está vindo buscar liquidez desse topo anterior, só que o mercado, ele não testou ainda essa região, né? Ele subiu reto. Então, esse pavio aqui do dia 70, do diário, é um ponto de teste, que ele dá nos 135.700. Oh, que interessante, 135.700. Eu vi alguma coisa por aqui nessas regiões que a gente marcou. Vamos lá de novo, 135.700, tem alguma coisa? 135.700, 135.700 aqui por baixo. 135.700, ó, 50% no dia, tá? Aqui temos uma apoio 135.900 e nós temos uma apoio aqui, uma região de Fibonacci. Então, era isso. A gente tem que observar essas regiões. Se ele perde essa região dos 135.700 no diário, tá? Isso leva a um entendimento
de que a missão dessa alta era só pegar a liquidez desse topo, tá? A missão dessa alta, o preço se estendeu aqui só para pegar a liquidez daqui, e como ele já fez isso, ele já tá voltando, já tá retraindo. Claro que, como eu falei, ele ainda tem que retrair mais um pouco, né? A retração mesmo dele calculada, ela teria que ser até aqui, ó, até próximo ao VWAP do diário, que é uma retração calculada de mais ou menos 1000 pontos, que na mentoria eu ensino a calcular esses valores, tá? Então, mais ou menos, essa seria a retração natural do preço, mas ele tem alvos aqui de reteste. Se ele pegou liquidez e for vender, for virar venda, aí a gente tem alvos aqui para o fundo e nós temos também o fechamento desse gap, se o mercado for virar vendedor. E ele pode até fazer esse movimento de pullback, né? E aí vai levar aí um tempo para ele conseguir isso, que é ele descer e fazer um pullback para subir mais, aí formar um padrão ouro aí, N. Por que eu acho que ele vai subir mais? Porque a gente tem dívidas lá para cima, a gente tem bastante dívidas no mercado e essas dívidas vão gerando um movimento do preço. O preço ele vai atrás de alguma região, sempre, tá bom? O mercado, o que move o preço é a liquidez. Então, a gente tem essa condição de avaliar isso, tá? Não tem nenhuma estrutura, é interessante no diário. E lá no minuto é onde a gente faz as nossas entradas. Então, a gente tem alvos em cima e alvos embaixo. O que eu sugiro para vocês? Marca, bota aqui uma resistência, uma linha de resistência desse fundo do caixote e alarma ela, tá? Aí você já vai ter uma noção se o mercado ele tá chegando numa região de rompimento para ativar a minha venda, por exemplo, tá? É uma forma de vocês terem uma venda bem conceituada, vamos dizer assim. E caso ele não faça isso, ele pode só vir realmente no 50%. E se ele fizer isso, ele pode estar indo no 50% para testar aquele rompimento e vai subir de novo, né? Então ele começa aqui embaixo, pega a liquidez desses fundos, depois pega a liquidez de topo. Pode vir inverter a mão nessa hora ou pode subir e aí buscar os alvos aqui de cima, que nem eu falei. Então, a gente tem alvo em cima, alvo embaixo, nós temos dívida e nós temos dívida de fechamento e dívida de triângulo, tá? Claro que essa dívida também pode ser para cima. Então, a gente tem que observar isso amanhã, tá? Comportamento do preço na abertura, marcar regiões de POI, que são importantes, são suporte e resistência melhor que os próprios suportes e resistências que a gente vê. E era isso, gente. Não tem muito mais o que falar. Acho que eu consegui explicar para vocês qual que é a ideia e o caminho que a gente está tomando, né? Lembrando que o mercado vai fechar onda 3 e a onda 3 para a onda 4 e a onda 5 podem ajudar bastante aí na virada da chave de todos vocês. Falta olhar onde é que ficou o ajuste, não olhei ainda, mas era isso, tá bom, pessoal? Então, bons trades amanhã, observem alvos, tá? A gente tem alvos bem interessantes para venda, alvos para compra, então observe a estrutura, observa onde o mercado está indo, tá? A gente tem um canal macro aqui que ele pode estar querendo buscar esse topo para depois inverter a mão. Então é isso, a gente tem bastante espaço para subir ainda, tá? Não chegamos no fim da subida. Só que, como eu falei, ele pode vir no fundo, corrigir um pouco, buscar liquidez para depois subir mais. Mas vamos se concentrar no fechamento do onda 3, nessa venda de fechamento do onda 3. E aí ele faz aquela famoso choque de movimento, né? Então ele vende, fecha a onda 3, aí ele vai ter que dar uma compra para fazer a onda 4. Aí dá uma venda de topo de onda 4, aí dá uma compra para onda 5. Aí dá uma venda de onda 5 e aí acabou o mercado. Aí sexta-feira lateraliza. Então ele pode fazer esse zigue-zague amanhã, tá? Ele não vai te dar um movimento de longas tendências, a não ser que ele inicie um novo ciclo. Mas inicialmente eu acho que não, tá? Mas o mercado é soberano, ele vai ver se ele vai criar um novo ciclo ou não. Tá bom, pessoal? Então, bons estudos, bons traders, marquem bem essas regiões. Lembrando que essa dívida aqui do triângulo também é uma dívida para cima.
tanto faz o lado que ela rompe, né? Eu vou botar pra cima e vou botar pra baixo. E quando tiver em pré-leilão, ó, quando tiver em pré-leilão, vocês acompanhem também isso, tá? Onde o mercado tá indo pegar liquidez antes da abertura oficial das 9. Então, acompanhe aquela barra do leilão que ela fica andando aqui, ó, desse lado, para vocês terem uma ideia de movimento, né? Eu tô cansada, tô muito feliz. A gente tô num projeto que eu iniciei há pouco tempo. Eu e um grupo de investidores, a gente abriu uma conta especial, né? Onde a gente pode movimentar bem mais contratos, porque existe um limite, né, nas contas iniciais aí. Foi onde a gente fez uma operação bem legal hoje com essa compra e a gente conseguiu levar ela até esgotamento, até o rompimento aqui do canal. Levamos até o alvo. E foi um valor bem interessante. Tô até rouca já, de tanto que eu comemorei já. Mas faz parte, tá, pessoal? E eu espero no fundo do meu coração que vocês cheguem lá, todos vocês. Com bastante estudo, com bastante dedicação, unindo conceitos, tá? Unindo esses conceitos de onda, de impulso de mercado, de canal, Fibonacci, saber ponto de entrada, ponto de saída. O índice ele é muito bom porque tem pontos de reteste, tá? Em momento algum eu falo para vocês que é um setupzinho, cruzou essa com essa, não sei o que, é média disso. Não, gente, não é. Eu até tenho há vários indicadores que quando a gente movimenta valores maiores, a gente acaba olhando, né? Olhando ali, acompanhando e tal, dá um nervoso, porque é muito contrato, muito pesado. Mas assim, tudo é questão de técnica, de aplicar o estudo, aplicar na prática o que vocês estão aprendendo. Façam backtest, né, também, né, quem não conhecia essa questão dos canais, né, então a questão das estruturas também eu sempre passo para vocês, as ondas, esses pulsos do mercado, 5 ciclos, são 5 microciclos dentro de um ciclo maior, né, e todos eles têm acumulação, distribuição, a sua retração natural, né, todos eles têm. Então, aqui o mercado anda mais, depois ele anda muito, depois ele lateraliza. Normalmente acontece, não necessariamente nessa ordem, mas sempre tem isso aqui, todos os dias. Então, assim, por mais que tenha dado tendência compradora, teve gente que ganhou dinheiro vendendo. Chegava aqui, vendia, chegava aqui, vendia, chegava aqui, vendia, ok, também deu dinheiro, né? Mas aí que tá, com a experiência, tu consegue enxergar pela amplitude, pela onda, que a tendência é compradora. Se alinhou com a macro do dia anterior, o mercado totalmente acima, né, da máxima, né? Chega um momento que está totalmente acima da máxima, ganhando regiões, indo para os alvos que a gente estabelece. Ó, e aqui, ó, esse aqui, ó, que legal, ó, tá? Fechou aqui, né? 100% dele fechou aqui nessa região do rompimento do canal de alta. Então, aqui é a saída, né? Forma o triângulo e a gente projeta aqui alvos para cima e para baixo. Então, se vocês quiserem, a partir de hoje, a gente pode estar trabalhando somente isso aqui, somente a projeção dos alvos para facilitar vocês também. Tá bom, pessoal? Um beijo grande, então, sucesso a todos e bons trades!